os benefícios da Trindade. O que é a Trindade? Embora a palavra Trindade não esteja na Bíblia, a Trindade não está na Bíblia. Mas Trindade significa que nós temos um Deus que é triuno. Quando nós falamos de Trindade, estamos falando de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E hoje, nesta ministração de Efésios capítulo 1, tá? Vamos trabalhar do 3 até o 14. Efésios capítulo 1, de 3 até 14. Efésios é considerada a carta rainha, a carta magna de Paulo. Paulo esteve na cidade de Éfeso por 3 anos, limpando essa igreja, e por 3 anos ele esteve lá. Essa carta de Éfeso, ele escreveu da prisão. Paulo teve umas 3 prisões, duas em Roma, e na primeira prisão de Roma por questões religiosas. Ele foi preso e ali ele escreveu, é conhecida como as cartas da prisão, Colossenses, Filipenses, Filemão e Efésios, que nós vamos trabalhar hoje. E essa de Efésios é a carta magna, rainha das cartas. Ela é tão importante que alguns teólogos dizem que ela é uma carta geral. Não é não está, igreja de Éfeso. Ela está todas as igrejas aí na Ásia Menor, porque Éfeso é a capital da Ásia Menor. Éfeso. E aí, hoje nós vamos trabalhar em Efésios capítulo 1, de 3 a 14, e preste bem atenção, do 3 até o 6, somos presentes com as bênçãos de Deus para a igreja. E nós vamos ver que esse presente, ou essa bênção de Deus para a igreja, em primeiro lugar, você é igreja, diga amém. Amém. Então é presente de Deus para a sua vida, você recebe? Amém. Então, o presente de Deus para a sua vida, ele fez na eternidade, antes do mundo existir. Nós vamos ver isso. Antes do mundo existir, no tempo ser contado, lá de Gênesis 1, onde no princípio Deus criou o céu e a terra se forma vazia, ele já lhe abençoou. Isso está em Efésios 3 até o 6. Do 7 até o 12, são os benefícios ou os presentes de Deus Filho. Quem é Deus Filho? Jesus. Quem é Deus Filho? Jesus Cristo. Então, o presente de Deus vai ser de 3 a 6, e de 7 a 12, o presente ou as bênçãos de Jesus Cristo para a igreja. E de 13 a 14, o que falta na Trindade aí? Falar. Deus Espírito Santo. Então vou repetir para você entender. Como é bem fácil essa pregação. Bem didática. 3 pontos apenas, né? Primeiro ponto, bênção de Deus Pai, do 3 ao 6. Depois, bênção de Deus Filho, do 7 ao 12. E depois, finalmente, bênção do Deus Espírito Santo, de 13 a 14. E vai ser uma bênção, amém. Mas se ligue, redobre a sua atenção. Então vamos ler versículo por versículo, começando no 3. Agora, o primeiro ponto é as bênçãos, a promessa, benefício do Deus Pai para a igreja que é você. Então vamos lá, 3. Efésios 1, 3. Bendito seja, ó Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, olha o primeiro, não é pouca coisa não. Bendito seja o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, através de Cristo Jesus. Então, um Deus invisível, um Deus santo, quando Ele quer abençoar o homem pecador, Ele usa Jesus.
Então, através de Jesus Cristo, Deus já te abençoou com todo tipo de bênção espiritual. Você já é abençoado, já foi. Quando foi que Deus fez isso? Lá na eternidade. Quando Ele disse: eu vou trazer você ao mundo, Ele disse: mas antes de eu trazer, eu já vou abençoar todas as sortes de bênçãos espirituais. 4. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor. Olha que coisa tremenda! Antes da fundação do mundo, antes do mundo ser criado, ser formado, como você conhece, Deus, que já te abençoou, Ele te escolheu, Ele te selecionou, Ele te chamou. Você é um escolhido, você é um chamado, você é um eleito de Deus. Diga amém. Amém. Antes da fundação do mundo, Deus já te elegeu, já te escolheu. Para quê? Por que tu foi chamado? Por que tu foi escolhido antes da fundação do mundo? Para que tu seja santo e irrepreensível diante dele, em amor. Diga assim: eu fui chamado por Deus para ser santo e irrepreensível. Santo e irrepreensível é quase uma redundância, né? Porque uma pessoa que é irrepreensível é uma pessoa que é santa. Uma pessoa que é santa é uma pessoa irrepreensível. Mas quando nós falamos de santo, presta atenção, não falamos de santo por força da religião católica. A gente fica até meio, Paulo chamava o discípulo, as pessoas da igreja, de santo. Aí a pessoa fica até se me chamar santo. Você diz: não, eu sou santo não, pastor, eu sou pecador. Porque você pensa na católica. O que é o santo para a católica? Primeiro você tem que ser uma boa pessoa, você tem que ser repreensível aqui na terra, né? Aí depois que você morre, tem um conselho lá e você é canonizado. Aí vira o santo fulano de tal. Mas para o crente, santo é aquela pessoa que é separado para fazer a obra de Deus. E se é você que é esse santo, diga amém. Amém. E foi para isso que você foi chamado, para isso que você foi eleito, para isso que você foi escolhido. Antes de Deus formar o mundo, Ele te chamou, te abençoou, mas para que tu seja santo e irrepreensível. Diga amém. Amém. Agora o 5. Nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade. Olha só que coisa interessante. Apenas uma coisa: filho legítimo de Deus, ele só tem um. Quem é o filho legítimo de Deus? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único filho de Deus. Deus legítimo. Deus legítimo, filho legítimo. Mas olha o que a Bíblia está dizendo para você. A pessoa possível para você receber, eu quero lhe impactar. A Bíblia está dizendo que Deus te chamou antes da fundação do mundo, e agora só o 5. E Ele te adotou como filho. Presta atenção. Mesmo hoje, no século 21, mesmo hoje no cartório do homem, quando você vai adotar uma criança, estou falando adotar legalmente, tá? Se por algum motivo, ou você vai ter filho e quer mais um, quer adotar um, ou você não tem filho e diz: eu vou adotar um filho. Aí você pega uma criança e você vai lá no cartório e adota, registra essa criança como seu filho. Amém? Até aí? Estão entendendo até aí? Sim. Quando você adota essa criança no cartório comum aqui na terra, ela é seu filho adotivo, mas passa a ter seu nome, sim ou não? Sim. Passa a ter seu nome. E ela passa a ser, tem os mesmos direitos que teus filhos, se você tiver mais filhos, sim ou não? Sim. Então é por isso, está com uma perna aí? É por isso que a Bíblia diz que você é herdeiro e co-herdeiro
filho está querendo mexer com você. Quando você tem um filho legítimo, quem tem um filho legítimo aqui? Diga amém. Amém. Quando tem um filho legítimo, você não tem muito poder de agir sobre ele, não, né? Você não pode escolher se ele é homem ou mulher, você não pode escolher a cor dele. Sim ou não? Sim. Verdade que eu estou falando. Mas se você adota, aí você chega numa abrigo e tem lá, vamos chutar, tem umas 30 crianças. Aí você vai escolher, dentre as 30 crianças, um filho para você adotar. Você pode determinar o sexo, sim ou não? Sim. Você pode determinar a cor, sim ou não? Sim. E até a cor dos olhos, sim ou não? Sim. Assim Deus olhou para ti e você é muito especial. Porque Ele disse para você: é esse que eu quero, eu vou adotar. Quando a gente adota alguém, a gente adota conforme a nossa escolha, conforme o nosso querer, conforme a nossa vontade, conforme o nosso gosto. Eu quero dizer que você agrada a Deus. Você é adotado por Deus, do jeito que você é. Você não é uma pessoa do acaso. Não fique para baixo, não fique desistido. Você não é alguém do acaso, não. Você é alguém escolhido por Deus, adotado para ser filho. É bem verdade que tudo isso é em Jesus Cristo. E a Bíblia diz, no Evangelho de João, capítulo 1, 11, 12, preste bem atenção. Jesus Cristo veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos aqueles que receberam, a saber, os que creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Para você se tornar filho de Deus, é porque você crê e é por poder de Deus. Diga amém. Amém. Mas vamos para o 6. Para o louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então, todos esses benefícios que Deus nos abençoou é no amado. O amado, todos nós somos amados. A Bíblia diz que Deus ama o mundo de tal maneira. Mas Ele tem um filho amado. O amado com letra A maiúscula. Quem é o filho amado de Deus? Jesus Cristo. Então, todos os nossos benefícios que nós conquistamos, todas as bênçãos que Deus libera para nós, é através de Jesus Cristo. Então Ele nos concede isso gratuitamente, é de graça, conforme a graça de Deus, conforme o seu beneplácito. Diga beneplácito. Beneplácito. Isso significa bom prazer de Deus. Conforme o bom prazer de Deus, Ele te chamou, te selecionou, te escolheu, te adotou conforme o bom prazer dele. Mas tudo isso em Jesus. Mas agora vamos ver os benefícios de Jesus Cristo, Deus Filho. Vamos ler o 7. É do 7 a 12, as bênçãos de Cristo. Para você que é igreja. 7. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Então, conforme a riqueza da graça, o que é graça? Graça é favor imerecido da parte de Deus. Agora tem várias graças, tá? Vou falar apenas depois para você entender. E aí vai cair alguma ficha para o diz que é bem teológico. Existe a graça comum, diga graça comum. Graça comum. A graça comum é aquela que atinge a todo, toda a humanidade. Por isso que você vê um cara que até é ateu, é mais ateu do que ateu, mas ele não acredita em nada, mas ele é abençoado, ele tem saúde, ele tem um emprego bom, ele tem bênçãos, riqueza, e você diz: meu Deus, eu aqui talvez eu tirando na ponta do lápis aqui, não sei nem se tem lápis, aqui está fazendo as contas aqui para sobreviver na maior dificuldade, e esse ateu à toa aí vive tão bem. Sabe por causa disso?
por causa da graça comum. Diga graça comum. A graça comum, ela recai para todos. É uma bênção, uma graça, para o merecido de Deus, para toda a humanidade. Depende de você ser filho ou não. Todos recebem a graça comum. A Bíblia diz que o sol nasce para todos. O sol nasce para todos. Sobre os bons e os maus, o justo e o ímpio. É a graça de Deus que abençoa todos. Porque senão não seria muito difícil se não tivesse. Mas a riqueza da graça de Jesus Cristo, e aí só para os salvos, aí só para os filhos, aí só para os crentes, ele faz duas coisas. A Bíblia diz que ele vai te remir. O que é remir? É comprar. Presta atenção, nós temos um Deus que é todo poderoso, mas é um Deus que é santo. E se ele é um Deus santo, imagine, acho que nem existe hoje na fala, mas se tivesse um juiz comum, juiz aqui, direito, um juiz bem justo, bem correto. Se você tiver errado e você tentar conversar com ele para ele fazer um jeitinho, ele é bem correto, bem justo. Ele vai te ajudar ou vai te punir? Responda. Não escutei, mas se você responder, ele vai te punir. É verdade, se ele é justo, se ele é correto. Você errou, tem que pagar pelo quê? Está certo isso aí? Sim. Tá. A Bíblia diz, Romanos 3:23, porque todos, se são todos, você está no meio, sim ou não? Sim. Porque todos pecaram e destituídos, afastados, separados, e destituídos estão na glória de Deus. Então o pecado nos separou desse Deus todo-poderoso. E se juiz correto, justo, já vai, acertou, ele absorve, errou, ele pune, se ele for correto. Quanto mais Deus, Abraão chama Deus, sabe o que? O juiz de toda a terra. Quando Abraão está dizendo, Senhor, se tiver ali 50 juros que só dormir com roupa, tu vai destruir toda a cidade. Aí Deus diz, por causa de 50 não, ele vai descendo, até chegar em 10. Ok. E aí ele diz, não faria justiça o juiz de toda a terra. Então justiça, gente, é fazer o que é correto. Está certo? Faz. Errado, punição. Então Deus é justo, Deus é correto. Então o que você merecia? Merecia o inferno pelos seus pecados, porque todos pecaram e destruídos estão na glória de Deus. Só tinha um jeito de você não ir para o inferno, toda a humanidade não ir para o inferno. Qual? Jesus comprar você. Essa passagem que Paulo diz que Jesus Cristo, é o diferente de Jesus Cristo. E mais importante, ele nos remiu. O que é remir? É comprar. No tempo desse período aqui de Paulo, Roma, tinha muito escravo mesmo, né? Tinha escravo. Se você tivesse dinheiro, você podia comprar um escravo. E se você comprasse um escravo, você tinha dinheiro, você comprava um escravo. Mas se você comprou um escravo e você queria tornar livre, você poderia? Sim ou não? Sim. Sim ou não, gente? Sim. Eu cheguei lá quando era escravo. O preço de escravo é a 30 moedas de prata. Tá? Quando era escravo, 30 moedas de prata. Tá, vou pagar. Comprei o escravo, comprei. Aí o cara ia pensar que ele ia trabalhar na minha casa, sem não. Sou bonzinho, eu te remi, mas agora não está livre. Foi isso que Jesus fez por você. Só que ele não comprou com 30 moedas de prata, ele comprou com preço de sangue, ele deu a vida. Então o Deus justo, todo-poderoso, ia lhe punir, porque ele não pode negar a si mesmo. Mas aí Jesus disse: se o problema é esse, eu tomo o lugar dele, eu morro no lugar dele, porque a Bíblia também diz em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus em Cristo Jesus é a vida eterna. Diga amém. Jesus morreu no seu lugar, não
E aí você está absorvido. Aí o que ele faz mais ainda? Aí ele vai e perdoa todos os teus pecados. Olha que benefício maravilhoso. Olha que presente maravilhoso Jesus Cristo para a sua igreja. Ele compra com o seu próprio sangue, que é o único jeito de você se salvar. É ele comprar. Ele morreu no seu lugar. Quando ele morreu no meu e no teu lugar. Porque a Bíblia diz em Hebreus 4,12 que Jesus Cristo em tudo foi tentado, mas foi encontrado sem pecado. Ele é o Cordeiro Santo que nos trouxe paz e salvação. Então ele compra a sua vida e depois ele perdoa os teus pecados. Agora é 2 a 10, que eu estou me interrompendo. Que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e entendimento, que nos revelou o mistério de sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nossa. Não. Então o que aconteceu? 8 a 10. O que aconteceu? Existia um mistério. O mistério que foi revelado a Paulo. Paulo teve um discipulado com Jesus Cristo no deserto, na Galácia. E aí Jesus ministrou coisas que só Paulo sabe. Só Paulo pode revelar também. E um dos mistérios que existia era propósito, plano de Deus, convergir. O que é convergir? É unir, é unificar, é direcionar todas as coisas para Cristo. Para que Cristo reinasse sobre tudo e sobre todos, no céu, na terra, e no inferno. Por isso que em Filipenses 2, Paulo diz que ao nome de Jesus Cristo, todos os joelhos se dobram e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aprove a Deus levantar Jesus Cristo como juiz de toda a terra para convergir todas as coisas para Ele. Então todas as coisas, isso é um mistério que as pessoas não entendiam. Você que é crente, principalmente você que veio hoje, você não pode agora, a partir de hoje, achar que você é uma toa, veio do acaso. Tem gente que acha que deve veio do macaco. Mas você tem que entender que você foi criado, você foi escolhido, e você foi escolhido para ter sobre você um senhorio, que é Cristo, é o nosso general, e sobre ele Deus colocou você e todas as coisas no céu, na terra e no inferno, querendo ou não querendo ou não, todos um dia vão comparecer diante de Jesus Cristo, diante do grande trono branco, e ali naquele dia ele vai julgar todas as pessoas, vai subjugar todos debaixo dos seus pés. É isso que está dizendo de 8 a 10. Então o mundo, apenas uma coisa, o mundo não está devagando não. O mundo vai caminhando progressivamente para um final. Esse mundo, como você conhece, terá um final. E tudo converge para Cristo. Ele que quando ele voltar, ele vai unificar todas as coisas. Vamos lá. 11. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Olha que coisa tremenda. Só entenda uma coisa. Todo pai, você que é pai aqui, só o pai, não o pai e a mãe. Você que é pai e a mãe, diga amém. Amém. A grande vontade, o grande desejo do pai e da mãe é entesorar para os filhos. Sim ou não? Sim. Sim ou não, gente? Sim. Grande vontade do pai e da mãe é entesourar, deixar herança. Deus é pai? Sim.
Ele tem um filho? Sim. Jesus Cristo. Ele queria deixar uma herança. Sabe qual é a herança? Vou pedir para o Ivan ler de novo, porque você não passou despercebido. Depois que eu terminar de falar, e o Ivan repetir, quando ele terminar de ler a parte A, eu quero que você aprove. Você sabe qual é a herança que Deus entesourou para Jesus Cristo? Você, eu, a igreja. Nós somos a herança de Jesus. Olha que coisa interessante. Deus deu Jesus Cristo para todos nós. Aí ele dá todos nós os salvos. Tudo que a gente falar na Bíblia é os crentes, tá? Tem dois povos, o crente e mim. Então Deus dá Jesus Cristo para a igreja. Agora ele dá a igreja para Jesus Cristo. Você não é pouca coisa não. Você é herança de Jesus Cristo. Amém. Agora vamos ler, né? Para ver se é verdade mesmo. Só a parte aí, por favor, 11. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Em Cristo você é a herança de Deus. Deus tem muito propósito, por isso Ele quer muito filhos. Quanto mais a igreja crescer, quanto mais ela expandir, quanto mais a gente tiver, maior é a herança de Cristo. Por isso que a Bíblia diz: quando Ele voltar, vai ter uma multidão incontável. Aquela multidão incontável é a igreja gloriosa, triunfante, é a herança de Jesus Cristo. Somos todos nós. O que você está falando agora? Isso. A palma ao Senhor. Agora, quem gostaria de contribuir com Deus para deixar uma herança maior ainda para Cristo? Se você gostaria, diga amém. Amém. Então, prega o Evangelho, meu querido. Ganha as vidas. E quantas mais vidas tiver, maior será a herança de Cristo. Você pode dizer amém? Amém. Você pode contribuir. Amém. Você pode pregar o Evangelho. Amém. É isso. O 12. A fim de sermos para o louvor da sua glória, nós que de antemão esperamos em Cristo. Agora, se você não sabe, pastor, eu vim ao mundo, eu já sou pai, eu sou pai, já tenho 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos, 5 filhos, eu trabalho, eu acho que já entendi para que eu vim. Não, você vai entender agora. Quem quer saber para que veio ao mundo, diga amém. Amém. Você veio ao mundo para ser o louvor da glória de Deus Pai. Eu fico repetindo de novo, pensando, mas aplaudir não tem ainda, se demanda muito. Repete aí o 12, só a parte A. Para sermos para o louvor da sua glória. E aí, irmão? A fim de sermos para o louvor da sua glória, Tá bom, senhor. A fim de sermos para o louvor da sua glória, você veio ao mundo para glorificar a Jesus Cristo. E eu te pergunto e não me responda, só fique com a reflexão dentro de você, o que você faz, a sua atitude, as suas atividades, o seu dia a dia, está glorificando a Cristo? Não responda. Só para você sair daqui, é pensativo, pensando, meu Deus, eu fui chamado para o louvor da glória de Jesus Cristo, eu sou herança de Deus, eu quero rebanhar aqui a terra de muitos filhos, e agora vocês estão fazendo tudo isso, mas agora já vimos os presentes de Deus Pai, presente de Deus Filho, falta o presente de quem? Espírito Santo. Deus Espírito Santo. 13 e 14, só o 13. nele também vocês, depois de ouvirem a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também criado,
receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Então, olha que coisa interessante. Já aconteceu com você, diga amém. Depois que você ouviu o Evangelho da salvação, depois que você ouviu e depois que você creu, preste bem atenção, você foi selado com o Espírito da promessa. Diga amém. Amém. Diga eu recebo. Recebo. Diga eu tenho um selo. Eu selo. Diga eu tenho uma marca. Tenho marca. Eu tenho a marca da promessa. Agora eu vou dizer o que é ser para você. Você que é mais novo, o Manel aí, os mais antigos sabem o que é ser. Ele já mandou uma carta. Amém. O cara pegava você e não porque, né? Renato também já está ficando velho, 45, Renato. Passava a língua no selo assim e colava a carta. Mas quando você selava a carta, dava a garantia que aquela carta ia chegar, não importa o destino que você mandou, dava a garantia que aquela carta ia chegar no destino, sim ou não? Sim. Então o selo, entre outras coisas, presta atenção, você tem um selo do Espírito Santo na sua vida, diga amém. Amém. Então o selo representava nas cartas a certeza que aquela carta ia ter um destino, ia chegar no destinatário. Mas o selo também representava que ela era usada como lacre, que ela era inviolável. Abra aí, Renato. Vamos falar do Renato aí. Renato, abre aí a sua Bíblia em Mateus, que é bem fácil. Evangelho de Mateus, capítulo 27. Tu vai encontrar no 62. Quando estiver no ponto, você diz amém. Mateus, capítulo 27, 62. Então, o que aconteceu em Mateus 27, 62? Aconteceu que quando Jesus Cristo morreu, você conhece a história, aí ele foi colocado num túmulo, que era uma rocha cavada, um túmulo cavado na rocha. E aí colocavam uma pedra. Aí chegaram no Pilatos, que era o governador, e disseram: olha, coloca uma guarda lá e sela aquela porta para que eles não violem o túmulo, porque tem uma promessa que ele vai ressuscitar. Como nós não acreditamos, nós somos crentes, nós somos ímpios, estou falando dos quatro. Como nós somos ímpios, nós estamos crendo que ele vai roubar o corpo de Jesus Cristo para dizer que ele ressuscitou. Então coloca uma guarda e coloca um selo lá. Vamos só ler, aí depois eu digo o que o selo representa também. Amém. 62 em diante. E no dia seguinte, que era o dia depois da preparação, reuniram-se os príncipes, os sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembramos de que daquele enganador, vivendo ainda disse: depois de 3 dias ressuscitarei. 64. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia. Não se deu o caso que os seus discípulos vão de noite e no fundo, e digam ao povo: ressuscitou dentre os mortos, e assim o último erro será pior que o primeiro. E disse-lhe Pilatos: tendes a guarda, ide, guardai-o como entendeis. E indo eles, seguraram o sepulcro com a guarda, selando a pedra. Selando a pedra. Agora pega mais um pouquinho, coloque sua mão de novo para receber. Você quer receber? Diga amém. Amém. O selo representava a segurança. No caso de Jesus Cristo, que ninguém podia tocar no túmulo. Mas você que tem um selo, por isso que a Bíblia diz assim: e o maligno não te toca, diga amém, a palavra do Senhor. O maligno não pode te tocar, tu tem um selo da promessa, tu é selado pelo Espírito Santo. Glória ao nome do Senhor, selado, discípulo que é inviolável, que é intocável, ninguém pode tocar em ti, porque tu tem a marca, tu tem o selo da promessa.
finalizar, mas graças a Deus que colocaram o selo, mas o Espírito Santo não é desse mundo, não submete à lei, ele foi lá, rompeu a pele, você já conhece a história. Mas vamos para o 14 agora para finalizar. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua prosperidade, em louvor da sua glória. Além de você ter o selo, diga amém. Diga eu tenho o selo. Eu tenho o selo. A Bíblia diz que o Espírito é o penhor. Penhor vem de penhor. Quando até hoje, quando você for fazer um empréstimo, pronto, comprar um carro ou uma casa, o banco quer o quê? Garantia, que nós vamos chamar aqui de penhor. Aí a casa, ele coloca no nome dele mesmo, é a segurança maior. Se você não pagar a casa, o que acontece? O banco te toma. Se você não pagar o carro, o banco te toma. Quando vai fazer um empréstimo de dinheiro grande, o banco diz assim, rapaz, só vou se emprestar se eu me der uma garantia. Se eu me der um penhor. Tá? Então, o Espírito Santo é o penhor, é a garantia que você, que aquele, Filipenses 6, que aquele que começou a boa obra vai completá-la. Ele deu o Espírito Santo como garantia que você vai para o céu, você vai ser salvo, está penhorado, está garantido, e no tempo certo você vai herdar o reino de Deus e você vai morar com Cristo eternamente. Diga glória a Deus, aleluia, amém. Capitão que maravilha de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo se unem para te abençoar. Você é abençoado por Deus Pai, por Deus Filho e por Deus Espírito Santo, pela Trindade. Estou concluindo. É verdade que a palavra Trindade não aparece na Bíblia e ela foi sistematizada apenas no século III e IV. Mas ela é bem bíblica, porque agora acabamos de falar do benefício de Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, e outro momento que aparece a Trindade bem forte é no batismo de Jesus Cristo. Jesus Cristo já estava na terra, ia ser batizado por João Batista, então já estava lá. Deus Filho, Deus Pai lá no céu, clama, disse: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho comprazo. E aí o Espírito Santo diz: não vou ficar de fora. Ele encarna uma pomba e desce sobre Jesus Cristo, e Jesus Cristo ficou cheio do Espírito Santo. Então Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo sempre existiu, mas o nome Trindade não existe. Você já ficou em pé, diga amém. Amém. Vou orar. Aí você diz: pastor, mas não apareceu nenhuma bênção material. A bênção mais importante são bênçãos espirituais. A bênção material é passageira. Homem que dura mais. Hoje o homem está durando até 100 anos, né? Mas o outro dura 100 anos. Se você atende quase 50 fundamentais da sua vida. Se você morrer antes, talvez você abriu até metade da sua vida. Mas aí, a bênção espiritual é eterna. Vai passar 100 anos, vai passar 100 mil anos, vai passar 100 milhões de anos, 100 milhões, 100 trilhões. E é eternidade, de eternidade, eternidade vai viver com Deus. E aí vai acabar toda tristeza, toda dor, toda lágrima, porque naquele dia não haverá mais choro, nem pranto e nem luto, porque a morte foi tragada na sua vitória e você viverá com Deus eternamente. Pai, muito obrigado pela tua palavra.